Mas vamos lá, depois a gente vai trabalhar outras coisas. Como é que a gente especifica um diodo, né? Como é que, vou comprar um diodo, como é que eu vou? Eu vou, obviamente, nos sites, né? Então, vou precisar aí dos databooks ou site de fabricante na internet e eu vou trazer algumas características, né? Então, algumas características eu vou ter que levantar. Então, quais são as características que a gente olha, né? Então, o V-gama, né? Ou a tensão de barreira de potencial, normalmente ela é da faixa de 0,7. Né? Normalmente da faixa de 0,7. Se ele for de silício. Se ele for de outro material, por exemplo, germânio, ele é na faixa de 0,3. Então depende do tipo de material. Os que a gente tem mais abundante, silício e germânio. Tá? Tem os diodos rápidos aí de arseneto de galho. Esse de arseneto de galho eu não sei falar para você qual que é o V-gama dele, tá bom? Nunca trabalhei. Bom, em polarização direta, eu tenho aí a corrente máxima ou a potência máxima que pode circular no diodo. Então, esse cara aí, corrente máxima, e aí, consequentemente, a máxima potência que ele pode dissipar, é o valor de ID. Tá? Então, também é um cara que a gente descobre aí que a gente pode utilizar. Um cara muito utilizado é a tensão de polarização reversa que ele suporta, né? Ou tensão de ruptura, ou também chamada tensão de breakdown, PBR, né? Então essa aqui é muito interessante aí. Por exemplo, depende de onde você vai utilizar, né? E tem também, eventualmente, aquela corrente de fuga lá, né? Que é aquela correntezinha que tem quando eu tenho polarização reversa, tá bom? Então, esses são dados que os fabricantes nos dão e às vezes você tem que ir atrás deles e falar, olha, o que eu preciso aqui? Eu preciso dessas características assim, assim, assado. Então você vai trabalhar ele, ó. Então eu tenho dois diodos aqui de uso geral. Então aquele 4148, ó, é de uso geral. Então eu vou usar em várias aplicações. Qual que é a corrente direta máxima que ele suporta? 200 miliamperes, né? 200 miliamperes. Então eu não sei qual teste que nós colocamos aqui, ó. Que aqui já não tá 200 miliamperes. Aqui ele já teria queimado, tá? Esse cara aqui. Tá? Ele tá em 205, ó. Não é bem assim 208, né? Não é bem assim, né? O cara quando ele te dá esse 200 miliamperes, ele garante 200 miliamperes. Não pode colocar 200 miliamperes que eu garanto. Mas, meu, ele pode chegar a 250, 230 e tal, e só queimar a partir daí, tá? Mas 200 é o que o fabricante coloca. Por quê? Porque ele tem que garantir isso. Então, tem lote que pode chegar a 250, tem lote que pode chegar a 230. Chegando em 200, o fabricante está feliz. Então, ele está te garantindo isso. Tensão de breakdown, ou seja, tensão reversa, 75 volts. Isso quer dizer, se você aplicar uma tensão invertida nele, maior que 75 volts, ele queima também. Tá bom? Então, são as duas maneiras de queimar. Aquele 41, 40, ou 4002 aí que a gente viu, ó, né? Então, qual que é a corrente? Essa linha 4000 aqui, ó, você vai ver que toda a linha 4000, ó, do 4001 ao 4007, ele suporta 1 ampere, ou seja, 1000 miliamperes. Todos eles suportam 1 ampere, tá bom? E o que vai mudar de um para o outro é a tensão reversa, tá? Tensão reversa. Então, por exemplo, ó, esse carinha aqui, que é o 4004, né? Ele suporta, por exemplo, posso colocar ele no 110 que ele suporta, beleza e tal, né? E aí, para ser no 220, normalmente a gente indica quem? A gente indica a gente indica o 4007, tá? Pode ser o 4006? Pode, eu suporto. O 4006 também suporta, tá? Normalmente a gente usa o 4007, tá? Por conta do quê?
por conta das tensões reversas. A tensão reversa de 1000, então estou dando um baita da diferencial aí para a tensão de breakdown, né, 220. No 4004, suporta 400 volts aqui de tensão reversa. A gente, né, também tem um espacinho aí para ele trabalhar bem, tá bom? Tudo bem? Dúvidas? Então, fechamos isso aí, tá? Tem alguns endereços aqui para vocês pesquisarem, né? O da Philips, o da Siemens, o da National. Tá bom? Vocês podem tirar isso aqui. Bom, modelo de diodo. O que é um modelo? Um modelo não é o diodo, mas é uma aproximação, tá? É uma aproximação. Então, eu tenho 3 aproximações aqui, tá? 3 aproximações. Isso vai depender... Qual o modelo que eu vou usar? Vai depender aí do circuito que você está vendo, do que você está fazendo na hora, tá? Então, mas desses modelos, né? O do diodo ideal é o mais fácil de ser trabalhado, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou pegar o diodo que está polarizado diretamente, ó. Então, eu vou pegar o diodo que está polarizado diretamente e eu vou trocar ele pelo quê? Eu vou pegar e trocar ele por um curto-circuito. Olha que facinho, né? Então, eu vou pegar o diodo que tiver polarizado diretamente e vou colocar um curto nele. Agora, se ele tiver polarizado reversamente, ó, polarizado reversamente, a corrente não passa. Então, se a corrente não passa, eu vou trocar ele pelo quê? Eu vou trocar ele por um circuito aberto. Tá bom? Então, essa que é a ideia. Está polarizado diretamente, você troca ele por um curto-circuito. Está polarizado reversamente, ele é um circuito aberto. Normalmente, toda polarização reversa é circuito aberto para todos os modelos. Tá bom? Primeiro modelo, belezinha aí? Tranquilo? Dúvidas? A dúvida vai aparecer quando for fazer o exercício, né, professor? Isso com certeza. Bom, vamos lá. Ô, professor, Oi. então, mas essa nomenclatura que a gente vai usar aí, do circuito fechado e circuito aberto aí, no diodo, vai usar ele no exercício aonde? A gente vai colocar lá no simulador? No Multisim? Não, no caso aqui é para você. Quando a gente usa modelo, a gente usa. A gente está aproximando ele para a gente poder fazer cálculo mais rápido. Ah, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, se eu já tenho o simulador, é um desperdício se eu trocar ele por um modelo ideal, o que acontece? Eu estou perdendo precisão. Tá? Porque no simulador eu tenho uma margem ali bem precisa, porque ele está equacionado ali para se aproximar do diodo real. Né? Eles não são reais, eles têm diferença de equacionamento e tal, mas eles eles são mais próximos do real. Então, quando você pega um simulador e troca o diodo, por exemplo, faz aí como um diodo usa o modelo de diodo ideal, você está fazendo o quê? Você está piorando a sua simulação. Onde que eu vou usar? Eu vou usar ele no meu dia a dia, nos meus cálculos. Esse diodo ideal, onde que eu vou utilizar basicamente? Quando as fontes envolvidas, quando as tensões envolvidas no meu sistema são maiores que a tensão V gama. Então, normalmente a gente coloca aí, sei lá, algo em torno de 10 vezes. Então, por exemplo, você tem lá um V gama de 0,7, que é o tradicional. Então, circuitos que usam tensões maiores que 7, você já pode aproximar ele por esse ideal aí, que a diferença vai ter diferença, mas vai ser pequena. Tá bom? A gente vai fazer um exercício, vocês vão ver bem aqui a diferença de cada um deles, tá? Então, putz, se for tensões maiores, então, aí que você pode, né,
caprichar mesmo. Ó, se você tem um circuito onde as tensões são da ordem de até 10 V-gama, você pode considerar esse modelo aqui, que é o modelo com V-gama, ou seja, o modelo com a tensão da barreira de potencial. Então, aqui, ó, esse diodo aqui, com o positivo no anodo e o negativo no cátodo, ele está polarizado direta ou reversamente? Então, ó, anodo é positivo, cátodo é negativo. Está polarizado direta ou reversamente? Aí é direta, né? Exatamente. Ó. A corrente não tende aí do mais para o menos, então ele vai fazer. Esse é o sentido da corrente aí, ó, da esquerda para a direita. Aí você nota que a seta, né, ó, essa seta aqui, ó, essa seta aqui, ó, coincide com a seta do diodo. Ó. Então isso quer dizer que ele está polarizado diretamente. Então, está polarizado diretamente? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou trocar ele por uma bateria com o valor de V-gama. Ou seja, se for diodo de silício, 0,7 volts. Se for diodo de germânio, 0,3 volts. Ah, beleza. Agora, ó, este carinha embaixo está polarizado reversamente. Você vê que o positivo está no cátodo e o negativo está no anodo. Então, ele está polarizado reversamente. Vou trocar esse cara pelo quê? Eu vou trocar ele por um circuito aberto. Vou trocar ele por um circuito aberto. Beleza. Então, você viu que os dois aqui, polarização reversa, circuito aberto. Tá? Qual o outro modelo? Então, esse modelo aí, ó, esse modelo aqui, ó, é mais próximo, e você vai ter resultados mais próximos do real, tá? Do que o modelo com diodo ideal. Tá? Modelo linear. Esse modelo linear, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essas curvas aqui, ó, essas curvas aqui, e ele vai dar uma, ele vai deixar ela reta, né? Então, por exemplo, ó, aqui nós descemos aqui, né? Mas ele vai pegar essa parte aqui da curva, ó, e vai pegar, por exemplo, essa curva aqui, ó, ele vai aproximar ela por uma reta aqui, ó, assim. E a outra parte, então essa parte baixa aqui seria o V-gama, tá bom? E essa outra parte aqui, né, é a minha tensão de bateria. Tá? Então, ó, ele vai linearizar o meu circuito dessa forma aqui, ó. Então você vê que ele tem um erro aqui. Tá? Esse aqui é o erro, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o erro, ó. Ó. Aqui eu tenho um erro grande, ó. Vendo? Nessa parte aqui. Por quê? Porque a diferença da curva real para a curva que eu estou linearizando. Bom, mas ó, você vê que na parte de cima ele fica bem aproximado e depois aqui do V-gama também. Então o erro está só aqui na região do V-gama. Bom, então esse cara aqui tende a aproximar de uma forma melhor, o modelo linear. Tá? Então, no modelo linear, o que acontece? Ó, polarização direta. Eu vou trocar o meu diodo por um resistor, que é a resistência do diodo, é uma resistência normalmente baixa, né? E então esse cara aqui eu devo pensar nele quando? Quando eu tiver no meu circuito resistências da mesma ordem do RD, da resistência do diodo. Então, se eu tiver a resistência do diodo, vamos supor que a resistência do seu diodo seja 10 ohms. Então, no seu circuito, você tem resistores aí até de... Normalmente, a gente considera 10 vezes, né? Até 100 ohms, né? Você pode usar RD, que ele vai ficar mais próximo. Ah, e se os resistores forem acima, né, dos 100 ohms? Meu, aí não precisa usar RD, que ele não vai fazer muita diferença. Tá? E, ó, polarização reversa é igual aos outros, né? Polarizou reversamente, você troca ele por um circuito aberto. Então, polarizou reverso, para qualquer modelo, é circuito aberto. Polarizou diretamente,
você vai ver o modelo que você vai usar.